O enxerto ósseo de levantamento de seio maxilar é uma das técnicas mais previsíveis que a gente tem na implantodontia. O problema é que ela exige muita sensibilidade técnica, pois é muito fácil a gente romper a membrana do seio maxilar. O que fazer quando isso acontece? Meu nome é Lucas Pim, seja muito bem-vindo e antes da gente começar, deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Esse é um canal sobre complicações em próteses e implantes. Quando a gente fala em ganhar altura óssea para instalação de implantes, independente da região da boca, a gente sabe que é um grande desafio biológico. Então os resultados são sempre duvidosos. A gente não sabe quando vai conseguir ganhar altura, a não ser que a gente utilize o seio maxilar, que aí o jogo muda. A gente sabe que é muito previsível o ganho de altura óssea quando fazemos a elevação do seio maxilar e colocamos algum tipo de enxerto ali. Pode ser osso autógeno, pode ser um substituto ósseo, biomaterial. A gente sabe que vai formar osso. Então é uma técnica muito importante para a implantodontia que a gente sabe que funciona, porém exige uma sensibilidade técnica, pois dependemos da membrana do seio maxilar intacta para essa técnica funcionar. E ela muitas vezes é muito fina e rasga. E daí hoje eu vou falar o que a gente pode fazer quando essa membrana do seio maxilar é perfurada, ela rasga. Temos algumas alternativas, o tamanho da ruptura da membrana vai ditar muito a abordagem técnica e, como é de praxe para estar trazendo esse conteúdo para você, eu vou estar trazendo com um embasamento científico através de um artigo. Você já sabe, mas se você quiser fazer a leitura desse artigo, basta entrar no meu canal do Telegram, que o link está na descrição desse vídeo. Você entra no meu canal, que lá vai ter uma pasta compartilhada com esse e todos os outros artigos que eu utilizo para estar criando conteúdo aqui no meu canal do YouTube. O artigo de hoje é o reparo de perfurações amplas da membrana sinusal utilizando membranas de colágeno ou barreiras de colágeno estabilizadas. São técnicas cirúrgicas com avaliações radiográficas e histológicas, evidências de sucesso. Tá? Esse grupo trouxe, não é o primeiro nem o único estudo que se faz sobre reparos da membrana sinusal. Mas eu acho que esse estudo é muito interessante, eu acabei selecionando esse, porque ele faz uma avaliação de vários níveis de reparo da membrana com avaliação histológica. E isso é muito importante porque uma vez que a membrana é perfurada ou rasgada, a gente não sabe exatamente como vai ficar aquele biomaterial, aquele enxerto confinado. Uma das condições para o enxerto, qualquer enxerto funcionar, é a sua estabilidade e nutrição. Uma vez que a membrana está ali intacta, ela garante a sua estabilidade desse enxerto particulado, tanto quanto a nutrição pelas paredes, né? É um defeito de 4 paredes, o enxerto fica confinado recebendo nutrição, por isso ele é tão previsível. A integridade dessa membrana é o que garante o sucesso da técnica. Quando ela é perfurada, a gente precisa entender como funciona a questão biológica cicatricial durante a cicatrização desse enxerto, mesmo com a membrana perfurada. Então esse estudo traz avaliação histológica também. E vamos lá, vamos para o artigo. O artigo já começa mostrando aqui estudos que avaliam que as taxas de perfuração podem variar entre 11% e 56% das vezes, e isso muda de acordo com a técnica, de acordo com o equipamento utilizado, com os instrumentais. Porém, esse número chama atenção. De 11% a 56% dos casos a membrana perfura. Então a gente tem que entrar numa cirurgia de levantamento de seio levando em consideração que essa membrana pode se romper. Por isso é importante fazer um checklist antes de todos os instrumentais, materiais, principalmente materiais de consumo, as membranas de colágeno, se está tudo em mãos para a gente entrar na cirurgia equipado. A pior coisa que pode acontecer para um cirurgião é no meio da cirurgia ele saber que está faltando um fio de sutura reabsorvível, está faltando uma membrana de colágeno adequado, que acabou o biomaterial. A pior coisa que pode acontecer é essa. Antes de qualquer procedimento cirúrgico, tem que passar um checklist, conferir se está tudo redondo. E aí a gente começa... isso aqui é um estudo clínico, então aqui a gente vai passar por casos clínicos. Tá? O primeiro caso clínico é de uma perfuração pequena, de até 5 milímetros, né? De 2 a 5 milímetros é considerado uma perfuração
pequena. De 5 a 10 é uma perfuração média e acima de 10 é uma perfuração ampla. Tá? Uma perfuração pequena, a gente tem duas situações que a gente pode fazer. Se for realmente menor do que 5 milímetros e você já fez o seu levantamento todo e não ampliou essa perfuração, tem autores, e eles inclusive alegam, que você, pela própria dobradura da membrana, essa perfuração ela colaba, tem o fechamento dessa perfuração, você não vai ter maiores complicações. Entretanto, eles sugerem de qualquer forma forrar essa membrana perfurada com uma membrana de colágeno, tá? Uma membrana reabsorvível de colágeno. E daí eles entendem que uma maneira interessante de você fazer isso é deixando parte da membrana de colágeno para fora da janela e parte para dentro, cobrindo a perfuração da membrana. E aí, na sequência, é feito a enxertia com osso particulado. Os autores utilizaram BioOss, que é o que eu recomendo, é o substituto ósseo, que na minha opinião é o padrão ouro. Tá? E os autores utilizaram o substituto ósseo BioOss. Os autores sugerem soluções, né, propõem soluções quando existe perfuração da membrana. E eles mostram 3. Você pode abortar a cirurgia e reacessá-la em um outro momento. 2. Você pode utilizar enxertos em bloco. Sim, existe essa alternativa. Uma vez que a membrana é perfurada, você esquecer da membrana, você ignora a membrana e faz a reconstrução óssea com osso em bloco, com enxerto em bloco. E a terceira é o reparo da perfuração, que é justamente a opção adotada por esse artigo. No primeiro paciente, foi mostrada uma perfuração pequena que a membrana ficou apenas justaposta. Foi apenas aplicada a membrana e ficou ali. Então, numa perfuração de até 5 milímetros, você pode fazer uma abordagem assim. Coloca uma membrana de colágeno, coloca o biomaterial e dá sequência. Porém, quando a perfuração é maior, né, porque uma vez que é perfurado, a gente tenta dar sequência na elevação dessa membrana do seio maxilar. Porém, o próprio fato da gente elevar a membrana do seio pode fazer com que essa perfuração aumente. E daí você vai ter que fazer alguma coisa, que é o que os autores alegam. Grandes perfurações normalmente desencorajam a gente da sequência clínica, encoraja a gente a fechar e acessar num próximo momento. O problema da gente fazer isso, que é o grande lance desse artigo, é que quando a gente fecha, se a gente não tem nenhum anteparo entre o seio maxilar e o periósteo do retalho, essa membrana do seio funde com o periósteo. E daí, numa segunda abordagem, numa segunda intervenção cirúrgica, fica muito mais difícil, porque você vai ter que dissecar o periósteo da membrana e daí fazer a elevação desse conjunto. É muito mais difícil. Então, os autores sugerem a tentativa de fazer um reparo dessa membrana. E para grandes perfurações, quando o rasgo da membrana está muito amplo, eles sugerem uma técnica de trouxa, fazer uma trouxa com uma membrana de colágeno de alta qualidade. Aí vem o ponto. Não dá para usar membranas de colágeno de rápida reabsorção, de pouca resistência mecânica e de baixa qualidade. Aí é a hora de você investir numa boa membrana. A membrana que eu recomendo, que é inclusive usada pelos autores, é a BioGuide, também da Geistlich, mesma empresa do BioOss. Ela é passível de estabilização com taxinhas e ou suturas, elas têm um tempo de reabsorção lento e tem uma resistência mecânica que permite realizar a técnica proposta pelos autores. Nesse primeiro momento aqui, os autores também mostraram uma abordagem com suturas de fios absorvíveis. E o grande lance na hora de você tentar suturar a membrana, isso é importante saber. É muito difícil a gente conseguir pegar bordo com bordo da membrana e suturar a membrana na membrana. É mais fácil você suturar a membrana na janela óssea. E daí os autores mostram exatamente isso, de fazer perfurações com uma broca no osso e você tentar laçar a membrana nesses orifícios do osso. É muito mais fácil. Nesse caso aqui, eles não tentaram coaptar a membrana do seio na janela do seio
e utilizar a membrana do seio como amparo. Eles utilizaram esses fios mais como uma maneira de segurar a membrana de colágeno que foi estabilizada com taxinhas. Então foi feita a sutura interna do seio maxilar e a utilização de uma membrana de alta qualidade estabilizada com taxinhas, e daí essa membrana é jogada para dentro, forrando a parte interna do seio maxilar, e daí nessa trouxa que é formado é colocado o biomaterial. Aqui temos uma avaliação tomográfica, né, radiográfica tomográfica de 9 meses, mostrando a formação óssea bilateral, corte histológico mostrando formação óssea também, e mostrando que essa técnica ela é biologicamente compatível. Não é fácil de ser realizada, porém é viável. E para encerrar a análise desse artigo, temos o terceiro caso clínico que os autores mostram, também uma perfuração ampla, tá? E aí, novamente, a técnica da trouxa é utilizada. Uma membrana de alta qualidade, estabilizada com taxinhas ou parafusos, daí ela é jogada para dentro. Ela forra o seio maxilar. Aqui a gente tem um esquema que mostra bem isso. Você vai jogar membrana de colágeno, pega uma membrana grande, ampla, estabiliza as extremidades com taxinhas, joga ela toda para dentro, forrando o seio maxilar até onde é necessário. É instalado, colocado e aplicado biomaterial, no caso de escolha foi o BioOss, e por cima desse conjunto é forrado com uma outra membrana de colágeno, pode ser a mesma. Daí essa membrana de forramento não precisa ser uma membrana de altíssima performance, daria para utilizar membranas menos custosas. Mas o ideal é utilizar também membranas de alta qualidade para forrar esse enxerto. Então, para resumir rapidamente as abordagens clínicas. Olha, se você tem uma perfuração de 2 a 5 milímetros com a membrana do seio já toda elevada, que isso é importante. Se você perfurou e ainda não elevou nada na membrana, você precisa elevar essa membrana do seio e definir qual o estrago causado. Porque, mais uma vez, durante a elevação dessa membrana, existe o risco dessa perfuração aumentar. Então, a avaliação da perfuração é dada ao fim da elevação da membrana do seio. Se a gente tem uma perfuração de 2 a 5, apenas a justa posição de uma membrana de colágeno é o suficiente. Muitas vezes a própria dobradura da membrana do seio maxilar já colaba aquela perfuração e muitas vezes não é necessário colocar nada. Eu sempre coloco, quando perfura, eu sempre coloco uma membrana de colágeno. Quando temos perfurações maiores, de 5 a 10, a técnica de sutura pode ser viável, mas mais uma vez, é necessário que a membrana do seio esteja elevada. E para facilitar a sutura, a gente pode lançar mão da perfuração da janela, perfuração óssea, e fazer a sutura no osso, da membrana do seio com o osso. E mais uma vez é importante, perfurou, utilize membrana. Então você forra esse reparo com a membrana de colágeno para garantir maior estabilidade desse enxerto. E se houver uma ruptura muito grande, às vezes uma ruptura total da membrana, daí, bom, você esquece a membrana do seio maxilar e vai confiar apenas na membrana de colágeno, que deve ser de altíssima qualidade, estabilizada no osso com taxinhas ou parafusos, formando uma trouxa, na qual essa membrana é jogada para dentro, junto com o biomaterial, e todo esse conjunto é revestido ao final. Para encerrar o nosso vídeo e também encerrar o artigo, os autores deram algumas diretrizes diante a enxertia de seio maxilar. E vamos lá. Pequenas perfurações podem se auto-reparar através dessa dobradura que eu falei. A membrana do seio não deve ser elevada perto da perfuração. Perfurou, vamos supor que você está ainda abrindo a janela lateral para acesso do seio maxilar. E a perfuração da membrana se deu justamente nessa etapa. É importante que você faça a elevação distante da perfuração, para que você não aumente a chance dessa perfuração aumentar. Terceiro, se possível, a janela lateral deve ser ampliada. Você deve aumentar a janela de acesso para o seio para facilitar o manejo dessa membrana, principalmente depois de perfurada. Mas, de qualquer forma, quanto menor a janela de acesso ao seio maxilar, mais difícil é a elevação dessa membrana. 4. As membranas de colágeno selecionadas para fazer o reparo, principalmente na técnica da trouxa, tem que ter uma certa rigidez para que ela não colabe nela mesmo, para que não fique tão difícil o seu manuseio
para executar essa técnica de reparo. 5. Grandes reparos devem ser estabilizados, tanto com taxinhas ou quanto com suturas, aquelas suturas de apoio, mas principalmente com taxinhas. Grandes reparos têm que ser estabilizados. 6. Essa dica é boa. E eu também tenho feito isso como um protocolo. A utilização de agregados plaquetários, né, agregados sanguíneos com um enxerto particulado para ver uma aglutinação desse enxerto. Não é para aumentar fatores de crescimento, propriedades biológicas, porque a gente já sabe também, tem muitos estudos mostrando que tanto o PRF quanto o antigo PRP, eles não aumentam propriedades biológicas desse enxerto. Entretanto, eles têm o poder de aglutinar esse enxerto e você colocar ele aglutinado mesmo. As partículas não estarão soltas. E isso é muito interessante, principalmente quando existe a perfuração. Utilizar é o stick bone que se diz. Utilizar esse enxerto aglutinado não garante que ele irá escapar pela perfuração. Então você precisa fazer o reparo. Entretanto, é interessante você associar o reparo com o stick bone, com o enxerto aglutinado. Eu tenho feito independente da perfuração da membrana ou não, porque também fica mais fácil de você fazer a inserção do enxerto quando ele está aglutinado. E sétima e última diretriz, que é trabalhar sempre em ambiente asséptico, trabalhar sempre com antibióticos em caso de enxertia. Eu prescrevo de uma maneira consistente, pelo menos um antibiótico pré-cirúrgico. Muitas vezes o pós também é interessante, mas não deixar que esse enxerto contamine. Essa é a sétima regra levantada pelos autores desse artigo. Então, resumindo tudo que a gente viu nesse artigo. Pequenas perfurações, membrana dá jeito. Perfurações médias, pode ser tentado uma sutura com fios absorvíveis. Grandes perfurações, procure utilizar membranas de altíssima qualidade e utilize a técnica da trouxa estabilizada com taxinhas. Procure fazer o reparo antes de jogar a toalha e abortar a cirurgia. Primeiro, você evita um grande transtorno com o seu paciente de ter que passar por uma segunda etapa cirúrgica desnecessária, ou pelo menos não planejada. Tá? E segundo, que você diminui a dificuldade, porque o segundo acesso àquele seio vai ser mais complicado. E tem essas 7 regras que são muito interessantes, e se você quiser ler esse artigo com calma, fazer anotações, já sabe, o link de acesso para esse artigo está na descrição desse vídeo. Você entra no meu canal Telegram, lá tem uma pasta que eu compartilho esse e outros artigos. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com outros colegas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não deixe de acessar o meu canal do Telegram para ter acesso a esse e outros artigos e eu te vejo no próximo. Um abraço.